Mas vamos continuar aqui nas instituições da República. Não vamos ficar tão altos, né, quanto o CNMP, CNJ, mas vamos falar do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho, o MPT, divulgou que ele recebeu, até ontem, 1.789 denúncias de assédio eleitoral na campanha do segundo turno. Esse número representa uma alta de quase 3.000% em relação ao total registrado no primeiro turno. O assédio eleitoral ele é uma prática ilegal adotada por empresas que tentam influenciar o voto dos seus funcionários com ameaças, coação e promessas de benefícios. Bom, qual é a possibilidade, qual é o fato que pode explicar esse aumento tão abrupto no seu ponto de vista, Orian? Com certeza, acirramento da polarização no Brasil. É um número que ele é 8 vezes maior do que no mesmo período das eleições de 2018. Então, as pessoas elas foram levadas a acreditar mais que elas não podem coexistir. Quem pensa diferente é visto como um inimigo, alguém que ameaça tudo aquilo. Fascista. Tudo aquilo que e dos dois lados, né? Tudo aquilo que você representa. Então com certeza polarização, não existe outra explicação. Agora, Bissoli, você acha que isso sempre existiu ou foi um fenômeno dos smartphones? Avinato, eu acho que de alguma forma isso sempre existiu, não só em relação de patrão com funcionário, mas de sindicato com sindicalizados. Isso a gente sabe que é histórico no país, esse tipo de assédio para votar nesse ou naquele grupo político. O que eu acho que mudou é a facilidade da denúncia. Hoje tem um aplicativo chamado Pardal. Mesmo nós que atendemos clientes no escritório, o número de denúncias por Pardal que a gente tem que ficar defendendo aumentou muito. Porque hoje cada um pega seu celular, vai lá, faz uma foto do que acha que está irregular ou escreve o que acha que está irregular e denuncia. Agora, isso não significa que essas denúncias serão procedentes. Eu acho que o número que nós vamos ter que analisar daqui uns dias, quando tiverem andamentos esses processos, e não será tão rápido, é o que disso foi procedente e o que não foi procedente. Porque senão a gente pode ter uma espécie de máquina de fabricação de denúncias também não serem reais. A minha grande crítica, por exemplo, ao Ministério Público quando faz uma enxurrada de impugnação de registro de candidatura no Brasil por falta de certidão, que é a própria justiça que atrasa em fornecer. Então você gera número para produzir dados, estatísticas, pedir aumento de verba e tudo mais que tem direito às corporações e ninguém explica depois o que disso foi procedente ou improcedente. Eu, como advogado, olho as procedências, o que disso é real, o que disso é comprovado e o que disso é apenas um dado, um número para justificar aumento de estrutura. Você acha, Negão, que esse aumento, esse maior número de denúncias através do Pardal, inclusive, pode ser também uma forma de querer aumentar o problema artificialmente? Eu acho que não só isso, mas a gente tem que também pensar nas notícias fakes até de um partido querendo ferrar o outro, porque hoje os donos de... A gente estava até falando agora dos juízes, e hoje os donos de empresas estão dando sua opinião política também e às vezes colocando a empresa à frente disso. Apesar de que tem muita gente também do marketing, como a gente viu em muito essa semana, por exemplo, tô te dando 13% de desconto, tô te dando 22%. Muitos estão usando isso para angariar vendas, entendeu? Mas eu acredito que há um exagero. Porque antigamente mesmo como o Alexandre falou, não era tão fácil você denunciar. Mas o que você tinha também? Você tinha o cara que chegava e falava, a compra mesmo, você vota no fulano de tal ali que eu vou te dar uma folga ou isso e aquilo. Hoje tá bem mais difícil, mas hoje tá mais aquela coisa do tipo assim, sei lá, não é real isso que eu vou falar, é só um exemplo. Vamos supor que o Tutinha chegasse na mesa e falasse assim, bate no PT, porque quando o PT chegar, nós vamos todos ser mandados, se o PT entrar no poder, nós seremos mandados embora, entendeu? Aí você vai falar, você vai bater no PT só por causa disso? Você tem que bater no PT se eles cometeram algum erro. Da mesma forma que o comentarista mais à esquerda vai bater no Bolsonaro se ele cometeu algum erro. No caso de uma empresa menor, numa empresa onde não está aqui a gente falando, e rola essa mesma coisa do tipo, se você acabar, se o outro ganhar, eu vou fechar. Se sou eu, meu primeiro pensamento é, calma aí, mas quando estava o outro governo, você estava aqui firme e forte e crescendo. Então, agora, você vai fechar e as dívidas? Porque para você fechar, não é assim, você fecha as portas e vai embora. Não, você tem que pagar todo mundo. Então, você vai se arriscar a fechar?
Eu acho que isso acaba transformando o voto ao contrário. Talvez na ânsia de defender o seu próprio candidato, já que hoje os donos de empresas precisam desse fogo de mostrar, porque eles também querem a fama, não só o dinheiro, entendeu? Como a gente estava falando dos juízes. Tem a coisa também do seguinte: você vai ameaçar o seu funcionário, sabe o que vai acontecer? Ele vai virar voto pro outro, só de raiva. Exatamente. Às vezes ele queria votar no cara que você ia votar, mas ele falou assim, então é assim? Você está me ameaçando, vou votar no outro, só para te zoar. Porque todo mundo tem essa cabeça de, meu voto nem vai fazer diferença. Tem um amigo meu que falou assim, olha, eu não gosto do Bolsonaro, mas eu gosto menos do eleitor do Lula. Compreende? Isso é muito verdadeiro. Agora, Cris, essa questão do assédio, né? Assédio, ele é um ilícito dentro da esfera da relação de trabalho. Juridicamente, isso que é assédio. A gente fala assédio sexual. O assédio sexual é quando um superior hierárquico ou alguém com ascendência, mesmo que não seja superior, mas tem um cargo mais importante numa empresa, numa organização, ele dá aquela assediada sexual em alguém inferior. Não precisa nem ser o superior direto, basta ter um cargo maior. Então, o cara vai lá, ele manda um sonho de valsa, depois ele manda um choquito, ele pergunta, chama para jantar, e aquela pessoa ela fica constrangida. Por quê? Isso não pode ser brincadeira nunca, porque a gente não sabe como é que funciona a cabeça da pessoa, o quão humilhada ela se sente, preocupada na manutenção do emprego ela se sente. E ela se sente assediada porque é uma relação direta. E o assediador, ele vai saber se essa pessoa saiu ou não com ele. Isso é um fato. Ele sabe. Então, no assédio, mesma coisa, o assédio moral. É uma coisa ali direta. Agora, o assédio eleitoral ele é mais complicado, porque, que nem o Negão falou, ele fazendo isso, ele pode estar virando voto para o outro. E o empregador não tem como saber. Então, eu acredito, Cris, eu não sei se você vai me acompanhar nisso, que o assédio moral ele tem que ser uma figura, o assédio eleitoral, ele deva ser uma figura em que o empregador exija algum mecanismo de comprovação, embora isso não seja possível, até porque tem que pôr o celularzinho ali no lado da urna, algum mecanismo de que ele votou. Mas isso fica um pouco impossível. Ou se o empregador ele passou do ponto de defender o seu voto. Do tipo, aí ele agiu com assédio moral, porque não é nem assédio eleitoral, é assédio moral. Quando você humilha alguém, né? Você despreza alguém que é inferior, aí é o bom e velho assédio moral, com um nome mais bonito, né? Um nome do momento, que é o assédio eleitoral. Cristiano. Eu concordo contigo, Pavinato. Eu vejo nessa linha também. Eu concordo também bastante com o Urian quando ele diz que essa questão da polarização ela faz com que esse número aumente bastante. E isso de parte a parte. Eu acho que de alguma forma você passou a ter nos últimos tempos, nos últimos meses, agora nesse momento onde pegou fogo a campanha eleitoral, você passou a ter um quadro onde todo mundo de alguma forma está se posicionando e discutindo. E isso vai na nossa relação familiar, na nossa relação de trabalho, na nossa relação com vizinhos, com amigos e tudo mais. Tem que tomar cuidado, porque na esfera do trabalho, esse monte de relação é assédio sexual, desculpa. Foi Não ia perder essa. Agora são 15 horas.